Olá, eu me chamo Jean e você está no canal da Dominus Evangelização e Marketing. Nós vamos falar nesse vídeo sobre como tornar os agentes pastorais dizimistas. Eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre esse tema tão importante que é como tornar os agentes pastorais dizimistas. Por que eu trouxe esse tema, né? É muito comum nas comunidades paroquiais que a gente atende, a gente tem hoje mais de 70 paróquias que a Dominus atende com a assessoria do dízimo e também a gente tem o curso do dízimo, mais de 100 paróquias a gente já atendeu em relação a essa temática. E nós percebemos nesse caminho que existem paróquias que apresentam, na maioria delas, na verdade, ou todas elas, que os agentes pastorais não são dizimistas, né? Vamos supor, uma paróquia que tem 200 agentes, você tem 30, 40 que é dizimista e os demais não o são. O que não deveria ser o ideal, visto que essas pessoas têm um engajamento pastoral grande na paróquia e deveriam ter um entendimento do que é o dízimo e de como ele é importante para a vivência da fé e da prática da fé na comunidade paroquial. Quando nós olhamos para uma comunidade paroquial em que o agente pastoral ele não é dizimista, a gente precisa fazer uma reflexão para entender os motivos que isso acontece, né? Um dos pontos que é muito importante a gente entender é como esses agentes pastorais viveram o seu processo evangelizador. É muito provável que essas pessoas não tenham uma evangelização, não viveram um processo evangelizador adequado. Então elas foram vivendo as suas práticas de fé, foram inclusive evangelizando outras pessoas, mas não tiveram uma profunda experiência de conversão e principalmente no que diz respeito à vida de comunhão, de partilha, né? Porque ser dizimista é uma experiência de comunhão de bens, de partilha de vida. Eu estou tirando uma parte do meu dinheiro para colaborar com a comunidade paroquial. Eu costumo dizer, fazer inclusive um exemplo bem bobinho, mas que eu acho que faz muito sentido, eu costumo dizer que o dizimista católico, ele não é o dizimista que a gente muitas vezes vê na prática protestante. Ele não é um dizimista da teologia da prosperidade. Eu dou dinheiro a Deus e Deus me devolve em dobro. A prática católica não é essa, porque para nós a partilha do dízimo é uma experiência de pobreza, aonde ao partilhar com meu irmão eu me torno mais pobre. Quando eu faço a partilha dos meus bens, eu não estou fazendo isso para ter um mérito no reino, para ganhar mais dinheiro. Isso é um erro, isso não é bíblico isso. É claro que a providência de Deus acontece, mas o que está em jogo nesse momento, na verdade, é a minha experiência de partilha, de comunhão de bens. Eu tenho irmãos que são mais pobres do que eu e precisam do meu auxílio. Então, um exemplo besta, se eu tenho 100 reais na carteira e eu dou 50 reais de dízimo, eu sou 50 reais mais pobre naquele dia. Eu tinha 100 reais, eu passo a ter 50. Se eu ia comer picanha, agora eu vou comer um colchão duro. É uma experiência de pobreza. Então, o agente do dízimo que não é dizimista, porque às vezes o discurso é o seguinte: eu já ajudo a paróquia evangelizando, eu já sirvo na catequese, já sou ministro da Eucaristia. O serviço pastoral não tem relação nenhuma nesse sentido com a prática de ser dizimista. O dízimo é uma experiência pessoal, fundamental e ligada à comunhão de vida, à partilha de vida, que está ligada ao fruto do trabalho, ao fruto do meu trabalho, do suor que eu tive para ganhar aquele dinheiro. Então é uma parte do suor do meu trabalho. Então eu vou fazer essa partilha, né? Quando o agente pastoral não tem essa consciência, a tendência dele é entender o dízimo para aqueles que não fazem algum trabalho na paróquia. Como eu posso reverter esse quadro, Jean? Que tipo de ação a gente pode fazer que muda a visão do agente pastoral? O primeiro ponto que a gente precisa observar
é que o dízimo precisa ser trabalhado dentro da espiritualidade dos agentes pastorais. Então, isso precisa ser algo praticado e vivido nas formações, nas escolas formativas da comunidade paroquial. Então, inserir no contexto da formação o dízimo para os agentes pastorais é muito importante. Essa formação mesmo você pode passar aí no conselho de pastoral e para as pastorais. Ela vai servir com certeza para os agentes entenderem a importância de serem dizimistas. Outra coisa é trabalhar a espiritualidade na formação catequética, né? Então, dentro da catequese, isso já ser trabalhado, né? Outra coisa importante é que o agente pastoral, as pastorais, precisam ser corresponsáveis pelas despesas e pelas receitas da comunidade paroquial. A mesma luz que ilumina a pastoral dos enfermos na sua reunião é a luz que ilumina a dos ministros da Eucaristia. Só que muitas vezes essas duas pastorais, por exemplo, não estão interessadas em saber quanto que está a arrecadação do dízimo, como se elas não tivessem nenhuma parte nisso. E elas têm. Elas são responsáveis por isso. Todas as pastorais devem se comprometer com a arrecadação do dízimo, né? Então, entender que o dízimo é uma parte fundamental da ação pastoral. Uma ideia importante, uma dica legal, algo que nos últimos tempos eu tenho trazido para o contexto dos nossos clientes, é entrar com um censo paroquial, identificando todos os agentes pastorais da paróquia e já identificar se eles são ou não dizimistas. E a partir daí a gente trabalhar uma conscientização com os agentes por meio das reuniões da pastoral. Então você pode visitar a pastoral, por exemplo, e passar uma videoaula ou fazer um trabalho de conscientização sobre o dízimo com folder e tudo mais nas reuniões das pastorais, motivando os agentes a serem dizimistas. Isso é bem legal, bem interessante, e você pode trabalhar aí na sua pastoral, na sua paróquia, né? Fazer pequenas visitas missionárias da pastoral do dízimo às reuniões das pastorais, né? E dos movimentos, para motivar eles a serem dizimistas e acompanhar isso, né? Essa evolução. E trabalhar ao longo do tempo também com materiais, com vídeos. O padre fazer um vídeo, por exemplo, para mandar para o WhatsApp para todos os agentes, né? Não numa expectativa de cobrança, gente, né? Nós não somos chamados a cobrar dízimo de ninguém, não. A pastoral do dízimo não tem essa função. Mas numa perspectiva de de evangelização, de formação, tá certo? Então, acho que fica hoje essa mensagem, né? Nesse vídeo, a importância de nós olharmos com atenção para a evangelização dos agentes pastorais, o processo formativo, bem como também um acompanhamento mais estreito de como está o processo evangelizador dos nossos agentes pastorais. Provavelmente eles não são de dizimistas porque ainda não tiveram um processo de conversão adequado, tá bom? Então é isso, muito obrigado por você estar conosco em mais esse vídeo, né? E espero que a gente esteja colaborando aí com a evangelização da sua comunidade. Um grande abraço.